pessoal, sou o professor José Abraão e vamos a mais uma aula online. Hoje, a nossa oitava aula online de matemática da modalidade EJA, primeira fase, terceira etapa. Hoje nós iremos falar dos seguintes temas: sociedade e meio ambiente, área, perímetro e volume. Sociedade e meio ambiente. O homem no passado tinha uma relação harmoniosa com o meio ambiente. Ele precisava da natureza para sobreviver, e era dela que ele tirava seu sustento, como alimentos e mantimentos para sobreviver. Até o período feudal, o homem explorava a natureza de uma forma consciente. Porém, a Revolução Industrial chegou e mudou completamente a mentalidade do homem em relação à natureza e ao desenvolvimento. O desenvolvimento econômico de um país depende de vários fatores, e um deles é a expansão territorial, para que mais indústrias possam ser construídas, e isso gera alguns conflitos de interesse. Mesmo em locais onde o agronegócio é forte, problemas como o meio ambiente são comuns. O ser humano, às vezes, ele se esquece de que ele é apenas um dentre tantos elementos da natureza. Reconhecer essa realidade permite valorizar a sua vida e das outras pessoas. Além de contribuir para a saúde do planeta, está também contribuindo para a sua própria saúde. Portanto, é importante verificar que o homem depende muito do meio ambiente. E a sociedade vive melhor quando o ambiente em qual vivemos é um ambiente bom também. Falando de área, perímetro e volume. Na geometria, os conceitos de área e perímetro são utilizados para determinar as medidas de alguma figura. Vamos ver o significado de cada conceito. Área equivale à medida da superfície de uma figura geométrica. Perímetro é a soma das medidas de todos os lados de uma figura. Volume é a quantidade de espaço ocupado por um corpo. Área, por exemplo, como equivale a medida da superfície de uma figura geométrica? Nós podemos saber a área de um terreno, a área de uma casa, a área do piso do chão, certo? Perímetro. Um exemplo maior. Qual é o tamanho de um terreno? Só que eu não quero saber do espaço em si, eu quero saber para, digamos assim, colocar uma cerca, contornar esse terreno. Isso chama-se perímetro, perímetro do terreno. E volume é o espaço ocupado por um corpo, ou seja, eu quero colocar uma caixa d'água em um determinado local, eu preciso saber qual é o tamanho dessa caixa, qual vai ser o espaço que ela vai ocupar no chão e qual vai ser a altura. Eu estarei calculando o volume dessa caixa. Geralmente, para encontrar a área de uma figura, basta multiplicar a base, que eu vou chamar de B, pela altura, que eu vou chamar de H. Já o perímetro é a soma dos segmentos de retas que formam a figura, chamados de lado. Hoje eu vou chamar de L, certo? Para encontrar esses valores, é importante analisar a forma da figura. Assim, se vamos encontrar o perímetro de um triângulo, somamos as medidas dos três lados. Se a figura for um quadrado, somamos as medidas dos quatro lados. Na geometria espacial, que inclui os objetos tridimensionais, temos o conceito de área, área da base, área lateral, área total. E o de volume. O volume é determinado pela multiplicação da altura pela largura e pelo comprimento. Note que as figuras planas não possuem volume. Conhecendo um pouco áreas e perímetros de figuras planas. Confira abaixo as fórmulas para encontrar a área e o perímetro das figuras planas, no caso aqui ao lado. Aqui se trata de um triângulo. Essa figura é uma figura fechada e plana, formado por três lados. Ó, triângulo. Triângulo tem esse formato aqui, certo? Tem três pontos, ponto A, ponto B e ponto C, que vocês podem chamar de vértices também. Tem três lados, que eu nomeei como lado A, lado B e lado C, certo? Esses lados, eles são representados por letras minúsculas, certo?
e os pontos são representados por letras maiúsculas, para diferenciar um do outro. A altura, eu não posso dizer que a altura será um dos lados dele, porque ele não está com uma posição reta. Então, a altura, eu tive que traçar uma linha no meio, do ponto A até a base, certo? Que eu chamei de base B, nesse caso. Tracei essa linha eu vou chamar de altura H, que vai dizer qual vai ser a altura do triângulo. Se por exemplo, eu tenho um chão e quero fazer uma casa, mas eu quero saber a área desse chão. Esse chão é em formato triangular. Como é que eu vou saber? Eu vou fazer a seguinte multiplicação. Eu vou pegar a minha base, certo? Vou multiplicar vezes a minha altura e vou dividir por 2. Aí eu vou saber qual é a área desse chão e eu vou saber qual vai ser os materiais que eu irei gastar para construir uma determinada casa ou etc. Se caso eu tiver um terreno nesse formato e eu quiser cercar esse terreno, eu vou calcular o perímetro. O que é perímetro? Eu vou somar quais são os valores de todos os lados e aí eu vou encontrar um valor único. Eu vou chamar a soma de todos de P, que significa perímetro, igual a mais B mais C, que é os valores dos lados. Depois que eu somar todos os lados, eu vou saber quanto que eu vou gastar para cercar esse terreno, certo? E se for retângulo? Se tiver formato de um retângulo? Retângulo é uma figura fechada e plana, formada por 4 lados. 2 deles são congruentes e outros 2 também. Olha, observe que 2 lados são maiores, iguais, e outros 2 são menores, também são iguais. Os menores são diferentes dos maiores, certo? Isso é um triângulo, é um retângulo. Eu vou chamar de base o lado maior. Olha, o lado maior vou chamar de base. E o lado menor, que é esse lado aqui, eu vou chamar de altura, certo? Digamos que eu quero saber qual é o tamanho desse chão para fazer uma casa ou o que for. Como eu vou saber? Eu vou pegar o valor do lado maior e vou multiplicar vezes o valor do lado menor. Aí eu vou achar o tamanho desse chão, o tamanho desse retângulo, certo? Se eu quiser saber o perímetro, por exemplo, eu tenho um terreno desse tamanho aqui e quero cercar ele. Quanto é que eu vou gastar de muro ou de cerca? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar perímetro, né? Que vai ser a soma de todos os lados. Eu não tenho 2 lados iguais? Sim. E também não tenho outros 2 lados iguais? Sim. Então, eu vou dizer que 2B, porque, olha, esse lado aqui é B, esse outro de cima também será B. B mais B, 2B. Mas, esse lado não é chamado de H? Esse outro lado também será H, porque esses 2 são iguais. 2B mais 2H, certo? Vou estar somando e vou estar encontrando o valor total da figura. Uma curiosidade, observe que eu estou colocando letras como B e H, porque você que vai fazer esse cálculo, você pode colocar o valor exato do tamanho do chão que você esteja falando. Digamos que a altura do chão seja 10. Aí no lugar de H eu vou colocar 10. Se não for 10, for 20. No lugar de H eu vou colocar 20. A minha base, no caso, o meu comprimento. Se o comprimento for 5, no lugar de B, vou colocar 5. Se for 10, coloco 10. Isso vai depender muito do chão. Por isso que eu estou colocando letras para facilitar na hora que você for fazer o seu cálculo, certo? Se for no formato de um quadrado, quadrado é uma figura fechada e plana formada por 4 lados congruentes, ou seja, se é quadrado, todos os lados são iguais, certo? Como é que eu sei a área? Eu vou pegar um lado e vou multiplicar pelo outro lado. Um lado vezes o outro, vou achar a minha área desse quadrado, certo? E o perímetro, como é que eu faço? Vou somar todos os lados. Esse lado, mais esse lado, mais esse lado, mais esse lado.
Depois que eu somar todos os lados, eu vou saber quanto que eu vou precisar de muro ou então de cerca de alguma coisa para que eu venha a contornar esse quadrado, certo? Todo. Certo? Vamos lá. Círculo. E se meu terreno for redondo? For um formato redondo? Como é que eu faço? Aqui, nós iremos estar aprofundando nas próximas aulas e vocês irão compreender melhor, certo? Círculo é uma figura plana e fechada, limitada por uma linha curva chamada de circunferência. Nas próximas aulas, a gente vai estar aprofundando mais sobre círculo e conhecendo mais sobre ele, certo? Trapézio. Se o seu terreno tiver formato de um trapézio, que é esse formato aqui, ó. No caso, uma base for maior, outra base for menor e os lados forem iguais, certo? O trapézio também é uma figura plana e fechada que possui dois lados e duas bases paralelas, onde uma é maior e outra é menor. Ou seja, esse terreno vai ter ou a frente menor e o fundo maior, ou o fundo maior e a frente menor, ou vice-versa, certo? Como é que eu vou saber o tamanho desse terreno? Olha, a área, que vai ser o tamanho, não é isso? Igual. Eu vou pegar o lado maior, vou somar com o lado menor, vou multiplicar pela altura, ou seja, eu vou traçar uma linha reta do lado menor até o lado maior, formando um ângulo reto. Em seguida, vou dividir por 2. Aí eu vou saber a área total desse terreno que tem formato de um trapézio, certo? E como é que eu vou saber o perímetro? Para cercar esse terreno, como é que eu vou cercar ele? Da seguinte forma, você vai pegar, somar todos os lados. Vai somar, olha, o lado maior mais o lado menor. Em seguida, vai somar mais um lado, mais o outro lado. E aí fechou o trapézio, certo? Fechou o terreno e eu sei quanto eu vou gastar para cercar esse terreno todo. E se tiver formato de losango? Se tiver formato de losango, a área dele, como eu vou calcular a área? Nas aulas seguintes, eu trarei mostrando conteúdos em relação a losango e círculo, que aí vocês irão compreender melhor, certo? Vamos fazer um pequeno exercício sobre algumas figuras que estudamos hoje. Calcula a área das figuras abaixo. Digamos que eu tenho um quadrado de lado igual a 19 centímetros. Um quadrado. Quadrado, todos os lados são iguais. Como é que eu vou calcular a área? Da seguinte forma. Eu vou pegar 19, certo? Vou elevar a 2, certo? Vai ficar 19 elevado a 2, que vai ficar 19 vezes 19, que vai ser igual a 361. Portanto, esse terreno mede 361 centímetros quadrados. E se fosse um retângulo de base 15 e de altura 10? Eu vou pegar 15 e multiplicar vezes 10. E vai ficar 15 vezes 10, 150. Como é centímetro, centímetros quadrados, certo? Desafio. Calcule a área do triângulo de base 5 e altura 12. Como é que eu vou saber a área? Olha, eu vou pegar, vou multiplicar 5 vezes 12 e vou dividir por 2, certo? Você pode estar fazendo essa conta, respondendo esse desafio e em seguida está enviando. Agradeço a você pela atenção, fique com Deus, resolva a atividade, certo? Resolva o desafio. Você pode estar mandando para esse número aqui e eu estarei verificando se você acertou o desafio. Grande abraço e até a próxima aula.